Você já sentiu aquela dor aguda no peito ao ver o lucro de uma semana inteira desaparecer em apenas 30 minutos de pregão? Aquela sensação de que o mercado está jogando contra você e que, por algum motivo invisível, você não consegue simplesmente apertar o botão de parar? Se você está cansado de ser um trader que ganha de colher e devolve de balde, este vídeo é o divisor de águas na sua carreira. Hoje, eu vou te ensinar as estratégias exatas de gerenciamento de risco institucional e psicologia comportamental para que você nunca mais entregue seus ganhos suados no dia de stop. Prepare-se, porque o que eu vou te revelar aqui é o que separa os amadores que quebram contas dos profissionais que vivem de dividendos e alta performance no mercado financeiro. Dominar o day trade não é sobre acertar a direção do gráfico, mas sobre dominar a si mesmo quando o cenário fica negativo. Se você quer parar de sustentar a corretora com taxas e stop-loss mal geridos, você precisa entender o conceito de proteção de patrimônio. Antes de mergulharmos profundamente nas técnicas de trava de plataforma, limites operacionais e mindset de proteção, eu quero te fazer um convite importante. Se você busca consistência, quer entender sobre análise técnica, price action e gestão de banca de forma séria, inscreva-se agora no canal e ative o sino de notificações. Eu posto conteúdos densos como este para garantir que você tenha a melhor educação financeira gratuita do Brasil. Ativar o sino garante que o YouTube te avise sempre que uma nova aula de alto nível for publicada. Para entender como evitar devolver o lucro, precisamos analisar o cérebro humano diante da perda. O cérebro processa a perda financeira na mesma região que processa a dor física. Por isso, quando você toma um stop, sua tendência natural é querer lutar ou fugir. No day trade, lutar significa fazer o preço médio ou aumentar o lote para recuperar rápido. É aqui que o desastre acontece. O primeiro passo para a consistência é aceitar que o dia de stop é apenas um custo operacional do seu negócio, assim como o aluguel é para um lojista. Se você não aceita o custo, você não merece o lucro. Agora que estamos avançando, eu quero que você faça uma pausa reflexiva. Se este conteúdo está te ajudando a enxergar seus erros operacionais, deixe o seu like agora mesmo. O seu joinha ajuda o algoritmo a entender que este vídeo é relevante. Além disso, comente aqui embaixo. Qual é a sua maior dificuldade quando o mercado atinge o seu limite de perda? Você sente vontade de continuar operando ou consegue fechar a plataforma imediatamente? Eu leio todos os comentários para entender como posso trazer mais soluções para o seu dia a dia no mercado. A estratégia para não devolver o lucro começa antes mesmo de abrir o home broker. Você precisa definir o que chamamos de teto de devolução. Se você ganhou R$ 1.000 na segunda e na terça, você não pode aceitar perder R$ 2.000 na quarta. Uma regra de ouro usada por grandes gestores de fundos de hedge é nunca permitir que um dia de perda ultrapasse 50% da média dos seus dias de ganho. Isso cria uma curva de capital ascendente no longo prazo. O uso de travas de segurança na plataforma de negociação é fundamental. Configure sua ferramenta para bloquear novas ordens assim que o limite de perda diária for atingido. Isso remove o fator emocional da jogada e te obriga a ser disciplinado. Outro ponto crucial é a gestão de exposição. Muitos traders aumentam a mão após uma sequência de ganhos, acreditando que estão invencíveis. Isso é o excesso de confiança, um viés cognitivo perigoso. Quando você aumenta o lote sem um aumento proporcional na sua banca, qualquer pequena correção do mercado se torna um stop financeiro gigante. Mantenha o seu lote fixo até que seu capital cresça o suficiente para suportar um aumento de risco controlado. O foco deve ser na execução perfeita do plano de trading, não no valor financeiro que aparece na tela. Ao longo dessas 2 horas de aula, vamos dissecar cada detalhe do plano de contingência. Vamos falar sobre a importância do diário de trade para identificar padrões de comportamento autodestrutivos. Muitas vezes, a devolução do lucro ocorre no mesmo horário ou após um tipo específico de notícia econômica. Identificar esses gatilhos é como encontrar um vazamento de dinheiro no seu barco. Se você tapar os buracos, o barco flutua com muito mais facilidade rumo ao seu objetivo de liberdade financeira e independência através da bolsa de valores. Lembre-se que o mercado financeiro é uma maratona, não um sprint. O lucro real é o que sobra no final do mês, após subtrair os dias de perda. Se você conseguir manter seus dias de stop pequenos e controlados, o seu lucro naturalmente irá se acumular. A matemática do trader vencedor é simples. Em pontos, proteja o capital e sobreviva para operar o próximo dia. Não tente ser o herói que recupera tudo em um único trade.
Seja o profissional que aceita o erro, protege o que já conquistou e volta amanhã com a mente fria e focada na estratégia. Para evitar devolver o lucro, você precisa entender que um trade vencedor que volta ao ponto de entrada e vira prejuízo é um erro de gestão, não de análise. Quando o preço se move a seu favor, você deve utilizar o que chamamos de break-even. Isso significa mover o seu stop para o ponto onde você não perde mais nada. Muitos traders iniciantes têm medo de serem estopados na proteção e depois verem o mercado ir para o alvo. Mas escute bem. É melhor sair no 0 a 0 10 vezes do que tomar um stop cheio uma única vez por teimosia. A proteção do capital é o seu primeiro emprego como trader profissional. Além do break-even, existe o stop móvel ou trailing stop. Essa ferramenta automatiza a sua saída conforme o lucro aumenta. Imagine que você está comprado em um ativo e ele sobe 2%. O seu stop deve subir junto, garantindo que, se o mercado reverter de repente, você saia com pelo menos 1% de lucro no bolso. Isso evita o efeito montanha-russa, onde você vê um saldo positivo enorme na tela e minutos depois está passando calor com uma operação negativa. No day trade, o lucro só é seu quando você fecha a ordem e o dinheiro vai para o saldo da conta. O impacto do drawdown e a matemática da recuperação. Muitas pessoas não entendem a matemática cruel do mercado financeiro. Se você perde 50% do seu capital, você não precisa de 50% de lucro para voltar ao que tinha antes. Você precisa de 100% de lucro apenas para recuperar o prejuízo. Por isso, devolver o lucro do dia é tão perigoso. Quando você entrega os ganhos, você está aumentando exponencialmente o esforço necessário para crescer sua banca no futuro. O drawdown, que é essa queda no seu capital, deve ser mantido sob rédeas curtas. Um trader que controla o drawdown é um trader que sobrevive a qualquer crise de mercado. Análise de fluxo de ordens para identificar exaustão. Uma das melhores formas de não devolver o lucro é saber quando o movimento do mercado cansou. Se você está surfando uma tendência de alta e percebe que o volume de compras está diminuindo, enquanto as ordens de venda começam a aparecer em lotes maiores no book de ofertas, esse é o sinal claro para realizar o lucro. Não espere o preço bater exatamente no seu alvo se os sinais de exaustão aparecerem antes. O mercado não te deve nada. Se ele te deu uma oportunidade de lucro parcial, proteja-se. A ganância de querer o último centavo do movimento é o que faz muitos traders devolverem tudo na correção subsequente. O uso inteligente de indicadores de volatilidade. Indicadores como as bandas de Bollinger ou o desvio padrão ajudam a entender até onde o preço pode ir de forma saudável. Quando o preço estica demais para fora das bandas, a probabilidade de um retorno à média é altíssima. Se você está lucrando e o preço atinge esses níveis extremos de volatilidade, é o momento de apertar o stop ou fechar a posição. Evitar a devolução é ter a sensibilidade de entender que o mercado respira. Se ele deu um suspiro muito forte em uma direção, ele vai precisar de ar e vai retornar em breve. Estar posicionado contra esse retorno é um erro fatal para o seu resultado mensal. O papel do diário de trading na consistência de longo prazo. Nenhum trader chega ao topo sem anotar seus erros e acertos. O seu diário de trading deve ser o seu melhor amigo. Anote cada vez que você sentiu vontade de não respeitar o stop. Anote o que você sentiu quando devolveu um lucro que já estava garantido. Com o tempo você vai perceber que a maioria das suas devoluções de lucro acontecem por causa de fatores emocionais recorrentes, como o medo de ficar de fora ou a euforia após uma sequência de vitórias. Identificar esses padrões é a chave para eliminá-los. Um trader profissional é, acima de tudo, um excelente analista de si mesmo. Um dos maiores perigos para quem opera no day trade é o chamado viés da recência. Esse gatilho mental faz você acreditar que o que aconteceu nos últimos 5 minutos vai continuar acontecendo para sempre. Se o mercado subiu forte, seu cérebro grita que ele vai subir mais, e é exatamente aí que você entra atrasado e acaba devolvendo o lucro da primeira operação do dia. Para combater isso, você precisa condicionar sua mente a pensar em probabilidades, não em certezas. O trader profissional não tenta prever o futuro, ele reage ao presente com um plano pré-estabelecido. Quando você entende que cada trade é apenas um evento isolado em uma série de 1000 operações, a urgência de ganhar agora ou o medo de perder o que já ganhou desaparecem. O gatilho da escassez e o medo de ficar de fora. O FOMO, ou Fear of Missing Out, é o destruidor de contas número 1. Quando você já bateu sua meta
e vê o mercado continuando a andar sem você, surge um sentimento de escassez. Você sente que está perdendo uma oportunidade única na vida. Esse gatilho mental te empurra para o overtrading, que é operar em excesso. É aqui que o lucro do dia escorre pelo ralo. Para vencer a escassez, você precisa ativar o gatilho da abundância. O mercado financeiro abre todos os dias, de segunda a sexta, há décadas. Oportunidades são infinitas, mas o seu capital é finito. Se você protege o seu dinheiro hoje, você garante o direito de jogar amanhã. Ter a disciplina de fechar o computador e ir fazer outra coisa após a meta ou o stop é o ápice da maturidade operacional. A falácia do custo irrecuperável e a teimosia no stop. Muitas vezes, devolvemos o lucro porque nos apegamos a uma operação perdedora. Isso acontece devido à falácia do custo irrecuperável. Como você já investiu tempo analisando e já colocou dinheiro na margem, seu cérebro se recusa a aceitar o erro. Você começa a torcer para o preço voltar, em vez de agir friamente. O gatilho mental aqui deve ser a aceitação imediata. No momento em que o preço toca o seu stop, aquela operação deixou de existir. Não existe, quase voltou ou vai voltar agora. Aceitar a perda pequena é o que te protege de uma perda catastrófica. O verdadeiro lucro no day trade não vem de acertar sempre, mas de errar pequeno e ganhar grande. O efeito Dunning-Kruger e a falsa confiança após o lucro. Existe um fenômeno onde traders iniciantes, após uma semana de ganhos, acreditam que já dominam o mercado. Esse excesso de confiança faz com que eles ignorem as regras de gerenciamento de risco no dia seguinte. É o efeito Dunning-Kruger em ação. Quanto menos experiência real de crise a pessoa tem, mais ela se sente capaz. Para evitar devolver tudo nesse estado de euforia, você deve implementar o gatilho da humildade estratégica. Antes de cada clique, pergunte-se: eu estou operando o meu setup ou estou operando o meu ego? O mercado é um mestre severo que castiga o orgulho com a perda de patrimônio. Mantenha os pés no chão e trate cada dia de lucro com a mesma seriedade e cautela do seu primeiro dia de banca. A ancoragem financeira e a libertação do valor monetário. Um erro comum é ancorar sua felicidade ou sucesso ao valor financeiro do dia. Se você ganhou R$ 500, você se sente um gênio. Se perdeu 200, se sente um fracassado. Essa montanha-russa emocional acaba com a sua disciplina. O segredo dos grandes players é focar no processo, não no dinheiro. Pense em pontos em percentuais ou simplesmente em cumprimento de regras. Quando você se desapega do valor monetário enquanto está posicionado, você consegue tomar decisões muito mais técnicas e menos emocionais. O dinheiro é apenas o placar do jogo, mas o jogo em si é a sua disciplina mental. A preparação antes do primeiro clique é o que define se você será um predador ou a presa no mercado financeiro. Muitos traders cometem o erro fatal de acordar, ligar o computador e já sair boletando sem sequer entender o contexto macroeconômico ou seu próprio estado emocional. Para um vídeo de longa duração, detalhar a rotina pré-market é essencial para mostrar que o day trade profissional é uma profissão de elite, que exige um ritual de alta performance. A rotina pré-market para blindagem mental e operacional. A sua preparação deve começar pelo menos 1 hora antes da abertura do mercado. O primeiro passo é o que chamamos de higienização mental. Esqueça as contas a pagar, os problemas familiares ou as metas financeiras do mês. O mercado não se importa com a sua necessidade de ganhar dinheiro. Ele só reage à oferta e demanda. Se você entra no pregão com a pressão de precisar de um resultado específico, você já entra derrotado. O gatilho mental aqui é o desapego do resultado. Foque 100% na execução do plano. Se o plano for seguido e o stop vier, o dia foi um sucesso técnico. Se você ganhar dinheiro quebrando as regras, o dia foi um fracasso perigoso. Check-up emocional e o semáforo do trader. Antes de abrir o gráfico, faça uma autoavaliação honesta. Como foi o seu sono? Como está o seu nível de estresse? Existe uma técnica chamada semáforo do trader. Se você está calmo e descansado, sinal verde, opere normalmente. Se está ansioso ou teve uma noite ruim, sinal amarelo, reduza o lote pela metade. Está passando por um problema pessoal grave ou está com raiva, sinal vermelho, não opere. A disciplina de saber quando não operar é a ferramenta mais poderosa para não devolver o lucro acumulado. O mercado estará lá amanhã, mas o seu capital pode sumir hoje se você estiver emocionalmente vulnerável. O mapeamento do campo de batalha e o calendário econômico.
Com a mente limpa, é hora de olhar para fora. Verifique o calendário econômico em sites de alta relevância para o nicho de investimentos. Identifique os horários de notícias de alto impacto, como o payroll, decisões de taxas de juros ou discursos de autoridades monetárias. Nesses horários, a volatilidade explode e os stops são pulados. O trader que quer proteger o lucro evita estar posicionado durante esses eventos. Marque no seu gráfico as zonas de suporte, resistência e os pontos de ajuste do dia anterior. Ter esse mapa desenhado antes do preço começar a se mover evita que você tome decisões precipitadas baseadas no calor do momento. A visualização da execução e o ensaio mental. Grandes atletas olímpicos usam a visualização para vencer, e no day trade não é diferente. Reserve 5 minutos para fechar os olhos e visualizar o mercado indo contra a sua posição. Sinta-se aceitando o stop, fechando a plataforma e saindo com a mente tranquila. Agora, visualize o mercado indo a seu favor e você realizando o lucro de forma parcial e protegendo o restante. Esse ensaio mental prepara o seu sistema nervoso para reagir de forma automática e racional quando o cenário real acontecer. Você deixa de ser uma vítima das suas emoções e passa a ser um executor de elite. A configuração das travas de segurança na plataforma. O último passo da rotina é o mais prático e eficaz para evitar a devolução de lucro. Vá nas configurações da sua plataforma de negociação e estabeleça o seu loss máximo diário e o seu número máximo de operações perdedoras seguidas. Ative a trava que impede você de operar por um período determinado após atingir esses limites. Isso é o que chamamos de disciplina forçada. Se o seu eu emocional tentar fazer bobagem, o seu eu racional, que configurou a trava antes do pregão começar, não vai permitir. É uma camada extra de proteção que separa os profissionais dos apostadores de corretora. Muitos traders acreditam que a gestão de risco é apenas colocar um stop loss no gráfico, mas o buraco é muito mais embaixo. Para não devolver o lucro, você precisa pensar como um gestor de fundos de investimento. O conceito de capital de risco deve ser sagrado. Se o seu lucro acumulado no mês é de R$5.000, você não pode arriscar esses 5.000 em uma única operação. O segredo para a longevidade é o que chamamos de risco sobre o lucro. Se você já está no positivo, você só arrisca uma fração do que já ganhou para tentar buscar um alvo maior. Se o mercado tirar essa fração, você progride ainda no positivo. Isso cria uma barreira psicológica de proteção que impede a frustração de fechar o dia no vermelho após ter estado no azul. O cálculo do drawdown máximo permitido e a recuperação de capital. O drawdown, ou a queda do pico de capital até o fundo, é o que quebra o psicológico do trader. Quando você devolve o lucro, você entra em uma espiral de tentativa de recuperação. Entenda a matemática. Se você perde 10% da sua conta, precisa de 11% para recuperar. Se perde 50%, precisa de 100% de lucro para voltar ao zero. Por isso, a regra de ouro é nunca permitir que um dia de perda consuma mais do que 20% do lucro médio semanal. Essa proporção mantém a sua curva de capital suave e ascendente, atraindo inclusive investidores externos, se o seu objetivo for gerir capital de terceiros no futuro. A técnica da mão leve e a escala de lotes, conforme o cenário. Um dos maiores erros que levam à devolução de lucro é operar com o mesmo tamanho de lote em todos os cenários. O mercado não é constante. Ele tem momentos de alta probabilidade e momentos de ruído. Aprender a ler a volatilidade, através do Average True Range, ajuda a ajustar o seu stop e o seu lote. Se o mercado está muito volátil, diminua o lote e aumente o stop. Se o mercado está técnico e direcional, você pode trabalhar com um lote padrão. Ajustar o tamanho da sua mão, conforme a confiança do setup, é o que separa quem sobrevive de quem entrega tudo para o mercado em dias de lateralidade. Influência dos ciclos de mercado na proteção do patrimônio. O mercado financeiro se move em ciclos de acumulação, tendência e distribuição. A maioria das devoluções de lucro acontece na fase de distribuição, quando a tendência acaba e o preço começa a consolidar. O trader que ganhou muito na tendência tenta continuar operando na consolidação e acaba sendo moído pelo mercado lateral. Identificar o fim de uma tendência através de divergências em indicadores de momentum ou exaustão de fluxo é vital. Se o ciclo mudou, a sua estratégia deve mudar instantaneamente para o modo defensivo. Às vezes, a melhor operação do dia é não fazer operação nenhuma. O mindset de abundância versus o mindset de necessidade.
O seu estado de espírito ao sentar na cadeira define o seu extrato bancário. Quem opera por necessidade, para pagar um boleto que vence amanhã, está fadado a devolver o lucro. A necessidade gera ansiedade, e a ansiedade cega a técnica. Cultive um mindset de abundância, entendendo que o mercado financeiro é uma fonte inesgotável de oportunidades. Se você não pegou o movimento de hoje, não se sinta mal. Sinta orgulho de ter preservado o seu capital para a oportunidade de amanhã. A disciplina de aceitar o chega por hoje é a maior prova de amor próprio que um trader pode ter com seu patrimônio. O papel das ordens OCO e a automatização da saída. A tecnologia deve trabalhar a seu favor. Nunca entre em uma operação sem uma ordem OCO configurada. OCO significa One Cancels the Other, ou seja, uma ordem cancela a outra. Ao clicar em comprar ou vender, o seu stop loss e o seu take profit já devem ser enviados simultaneamente para o servidor da corretora. Isso evita que uma queda de energia, um travamento de plataforma ou um momento de hesitação emocional te faça devolver mais do que o planejado. No day trade, a velocidade de execução e a precisão técnica são seus escudos contra a volatilidade inesperada. Conclusão estratégica e o caminho para a alta performance. Chegamos ao final desta aula épica de 2 horas. Se você acompanhou até aqui, você já possui mais conhecimento sobre gestão de risco e psicologia do que 95% dos traders que perdem dinheiro na bolsa. Recapitulando o que vimos. Blindamos a mente com uma rotina pré-market. Entendemos os gatilhos emocionais que nos fazem sabotar o lucro e aprendemos as técnicas institucionais de proteção de capital. O day trade é a profissão mais difícil do mundo para se ganhar dinheiro fácil, mas é a mais recompensadora para quem trata o mercado com o respeito e a seriedade de um negócio real. Agora, o próximo passo depende de você. Não adianta ter todo esse conhecimento se você não o aplicar no próximo pregão. Comece amanhã mesmo a utilizar as travas de segurança e a respeitar o seu teto de devolução. Se este conteúdo transformou a sua visão sobre o mercado, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com aquele amigo que vive devolvendo para o mercado. Vamos criar uma comunidade de traders consistentes e profissionais no Brasil.